close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. A verdade sobre as vacinas. Sabe por que estamos em casa? Porque não nos encontramos com amigos, bailes e vamos a festas? Por causa da falta de uma vacina. Com a situação que vivemos hoje em dia, devido à disseminação do coronavírus, uma vacina segura e eficaz nos devolveria a liberdade. A vacinação está entre as principais conquistas da humanidade e representa o investimento em saúde com melhor custo-benefício para combater as doenças infecciosas que ameaçaram a humanidade durante séculos. Atualmente, previne cerca de 2 a 3 milhões de óbitos por ano, e se a cobertura vacinal fosse bem sucedida a nível mundial, poderiam ser evitadas mais de 2 milhões de mortes. Com a fabricação das vacinas, durante muitos anos, foi possível erradicar doenças como a varíola, a eliminação da rubéola nas Américas no ano de 2015 e até mesmo o sarampo em 2016. Porém, diante das campanhas contra a imunização, houve um retrocesso dessas conquistas que desencadeou novos surtos de sarampo desde 2018. Ao longo dos últimos anos, o Brasil percebeu uma queda de cobertura vacinal do calendário básico de imunização. No ano passado, nenhuma das vacinas básicas teve meta alcançada pela primeira vez. Especialistas apontam que há vários motivos para isso. Um deles é a disseminação de informações falsas pelo movimento anti-vacina e que vem ganhando força no país. Por meio de canais na internet, vídeos usam argumentos que colocam dúvida desde a segurança das vacinas até questionamentos sobre outros métodos naturais que evitariam doenças. A exposição excessiva à desinformação e a teorias da conspiração variadas pode influenciar na tomada de decisão das pessoas, inclusive sobre se vacinar. Há quem não só busca estratégias para fazer a desinformação ir mais longe, como quem fabrica desinformação como um método para deixar as pessoas desconfiadas ou com medo das vacinas. Nós temos grandes nomes nos Estados Unidos que vivem desse ativismo, ganham cachê para dar palestras, fazem eventos, alimentam fã-clubes, vendem livros e cursos. Por isso que o movimento existe. O movimento anti-vacinação foi inserido pela Organização Mundial de Saúde como um dos 10 maiores riscos à saúde mundial. Segundo a organização, essa revolta é perigosa, porque ameaça retroceder o progresso obtido no combate a doenças como a poliomielite, o sarampo, a coqueluche e todas as outras. Esse problema, que cresce a cada ano, mobiliza pais e pessoas em geral que não imunizam seus filhos e nem a si próprios, causando diminuição das coberturas vacinais, facilitando a porta de entrada para doenças ainda pouco conhecidas e pondo em risco a vida de outras pessoas. Além de preservar vidas, as vacinas possibilitaram um aumento de cerca de 30 anos na expectativa de vida da humanidade. Propiciaram redução de internações e diminuição do custo relacionado a adoecimento por patologias em geral. Para que esses resultados sejam positivos, é necessário que haja uma maior conscientização da sociedade. De acordo com os dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a meta de vacinar 95% do público-alvo para criar imunidade de rebanho não foi atingida nos últimos anos, 2018 e 2019. Vacinas indispensáveis como a tetraviral, que previne o sarampo, cachumba, rubéola e varicela, teve o menor número de alcance, com um total de 71% em 2018
e menos em 2019. Especialistas em saúde pública afirmam que se a população brasileira aderisse adequadamente à vacinação, novos surtos de sarampo e outras doenças erradicadas desapareceriam do país, pois não faltam vacinas gratuitas. Total descaso dos pais, colocando em risco seus filhos e outros da comunidade. Você pega médicos mais jovens, recém-formados, eles nunca viram um caso de pólio e de sarampo congênito. No passado, nós, mais antigos, víamos essas doenças nas ruas. Acho que os nossos jovens precisariam ver novamente essa cena? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ganhou muito destaque no Brasil e no mundo. A agência é responsável pela proteção da saúde da população e pelo controle sanitário, estabelecendo medidas para a prevenção e tratamento da doença. Além disso, é também responsável por regular a aprovação de medicamentos, exames de diagnóstico, produção de vacinas e pela contribuição com pesquisas clínicas conduzidas no Brasil e em outros países. Quando as vacinas foram criadas? Os primeiros registros desta prática recebeu o nome de variolização. Remontam aos chineses no século X. Era conhecida entre diversos povos da África e da Ásia, como hindus, egípcios, persas e árabes. Na Turquia, no início do século XVIII, duas inoculadoras de origem grega ficaram famosas. Uma delas, Tessaliana, chegou a imunizar cerca de 40 mil pessoas. Na Europa, a variolização sempre enfrentou uma oposição anti-vacina, que se agravou com a comprovação de que cerca de alguns inoculados morriam e muitos desenvolviam a doença. Descobriu-se então que a proteção não era eterna, era preciso revacinar-se de tempos em tempos. Edward Jenner, foi ele que descobriu a vacina contra a varíola. Edward Jenner nasceu na Inglaterra em 17 de maio de 1749. James Phipps, 9 anos de idade, contraiu a doença de forma branda e em seguida ficou curado com a vacina de Jenner. Quando relatou a sua experiência à Academia de Ciências do Reino Unido no ano seguinte, suas provas foram consideradas insuficientes. O médico realizou novas inoculações em outras crianças, inclusive no seu próprio filho. Em 1798, seu trabalho foi reconhecido e publicado. Em um primeiro momento, sua pesquisa foi ridicularizada, sendo denunciado como repulsivo o processo de infectar pessoas com material colhido de animais doentes. No entanto, os benefícios da imunização logo se tornaram evidentes. O reconhecimento de seu país só foi alcançado após médicos de outros países adotarem a vacinação e obterem resultados positivos. A partir de então, Edward ficou famoso mundialmente por ter inventado a vacina. Em 1799, foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres e em 1800, toda a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Apesar de toda a oposição na Europa, a vacinação aos poucos foi se generalizando, mesmo sob pressão governamental de governos dito liberais. Ela se tornou obrigatória na Bavária em 1807, Dinamarca em 1810, Suécia em 1814 e finalmente na Inglaterra em 1853. Um episódio mais recente é a chamada Revolta da Vacina, que ocorreu no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, em 1904. O presidente da época, Rodrigues Alves, em junção com o médico Oswaldo Cruz e com o prefeito Pereira Passos, decidiu executar uma grande empreitada sanitária com a finalidade de higienizar e modernizar a região.
O projeto consistia em levantar uma verdadeira guerra a ratos, mosquitos e outros animais tidos como maléficos, retirar pessoas das ruas e obrigar toda a população a ser vacinada. Essa vacina era contra a varíola, criando a lei da vacina obrigatória em 31 de outubro de 1904. A população reagiu com protestos, pedradas e incêndios, além de muitas outras formas de expressar sua revolta, fazendo o governo rever a obrigatoriedade da vacina. No final, a vacina venceu a epidemia no Brasil. Geralmente, essas revoltas têm um cunho individualistas e não conseguem enxergar o coletivo. Estamos enfrentando uma pandemia hoje e na grande expectativa do desenvolvimento de uma vacina que possa frear essa doença Covid-19, tão grave que afeta todo mundo. Normalmente, elas são desenvolvidas para doenças graves que causam grande impacto da população e grandes morbidades e mortalidade. A importância maior está no aspecto de proteção individual, mas também tem valor extremo para o coletivo. Quando diminuímos a circulação de vírus e bactérias responsáveis pela produção de doenças, contribuímos para a saúde de todos. As vacinas de Pasteur foram as primeiras obtidas seguindo uma metodologia científica. Ele, que descobriu a vacina da raiva, foi o fundador da moderna microbiologia e da medicina experimental. Pasteur revolucionou a ciência, mas teve também os críticos desinformados e ditos liberais do bem. Em 1940 é descoberta a vacina contra a febre amarela. Foi testada em Minas Gerais com a imunização de mais de 5.000 pessoas. A pesquisa deu subsídios para os últimos ajustes na forma final do imunizante. Desde o final da década de 30, a vacina contra a febre amarela vem sendo fabricada em Manguinhos. Hoje, a Fiocruz é a maior produtora mundial dessa vacina. Nenhum imunizante contribuiu tanto para a popularização das vacinas como o contra a poliomielite. O impacto causado pela visão de crianças paralíticas levou a população americana a uma mobilização sem precedentes nas marchas do DIME, em que pessoas saíram às ruas em todo o país pedindo um DIME. DIME é uma moeda de 10 centavos. Esse dinheiro era para ser usado na pesquisa de uma vacina contra a polio. Bilhões de dólares foram arrecadados. Em 1949, Jonas Salk desenvolveu uma vacina a partir de vírus inativados mortos que foi testada em 45.000 crianças nos Estados Unidos em 1954. No mesmo ano, Albert Sabin desenvolveu a vacina atenuada contra a polio, a primeira a ser aplicada por via oral. Olhar para a história das epidemias ajudaria a evitar a repetição de erros do passado. Certas superstições e estigmas difundidos durante a atual pandemia, por exemplo, encontram correspondência na antiguidade. Se hoje alguns falam em vírus chinês, na Bíblia hebraica aparece a ideia de uma enfermidade judaica. A ideia equivocada de que pessoas de origens superiores, atletas, estariam imunes a determinadas doenças também é muito antiga. Mesmo que os conhecimentos em medicina fossem empíricos, talvez a grande diferença daquela época para hoje é que eles eram mais pragmáticos e tendiam a ouvir especialistas, cientistas, tanto na antiguidade ocidental quanto na oriental. Nisso, nós estamos piores do que na antiguidade. Hoje, os especialistas são deixados de lado por pessoas que não têm nenhum conhecimento, negam o óbvio, dizendo que o vírus simplesmente não existe ou que foi feito em laboratório.
O movimento antivacina acredita que imunizantes podem causar doenças ou trazer reações adversas graves, o que é totalmente descartado pelo Ministério da Saúde. Fakes e grandes mentiras. As razões pelas quais as pessoas optam por não se vacinar são diversas. Afirmam que as vacinas não são seguras nem eficientes por causarem reações, apontam motivos religiosos, outros alegam que o período entre as vacinações são muito curto e deveriam ser mais espaçados. Referem também que podem causar autismo nas crianças e há quem acredite que é um método de controle populacional utilizado pelo governo. A chinesa Sinovac Biotech é fabricada pela empresa que foi a primeira a ter autorização para produzir o imunizante contra a gripe H1N1 em 2009 no mundo. Na época, a corrida por uma vacina envolveu vários países e a Sinovac também foi a primeira a apresentar um projeto de dose única. A Sinovac Biotech tem cerca de 27 anos e também já produziu vacinas contra o enterovírus, hepatite A e B, gripe aviária, varicela e cachumba. A epidemia de H1N1 matou mais de 2.000 brasileiros. No Brasil, o Instituto Butantan foi o primeiro a ser autorizado pela Anvisa a fabricar a vacina contra a doença. No caso do Covid-19, o Butantan é parceiro da Sinovac para a produção da Coronavac. A imunização contra o H1N1 pandêmico se iniciou em março de 2010 no Brasil e tinha como principal objetivo conter uma segunda onda de outono e inverno. Na época, o Ministério da Saúde definiu 5 grupos prioritários para vacinação: população indígena, gestantes, crianças de 6 meses até 2 anos de idade, adultos jovens entre 20 e 39 anos. Hoje a vacina contra a doença é oferecida pelo SUS para as pessoas do grupo de risco, crianças entre 6 meses e 5 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas como bronquite e asma. O Instituto Butantan não só é um importante ponto turístico da capital de São Paulo, com atividades para pessoas de todas as idades, como também é um dos maiores centros de pesquisas biomédicas do mundo, produzindo mais de 80% do total de soros e vacinas consumidos no país. A respeito da postura irresponsável do presidente da República diante da pandemia, que colocou em risco a vida de milhares e milhares de brasileiros, contrariando as orientações científicas e médicas, o senhor presidente incentivava, como incentiva até hoje, as pessoas a se exporem completamente ao vírus e negando a vacina, e sugerindo medicamentos não comprovados pela Organização Mundial de Saúde. Sabe-se, quanto mais pobre é a população, quanto mais a população está no mercado informal de trabalho, maior é o índice de infecção. Mas o dado que chama a atenção diz ao respeito o efeito Bolsonaro diante da Covid-19, ou seja, nos municípios que mais apoiaram o presidente nas eleições de 2018 foram exatamente os municípios onde maior foi o índice de contaminação de Covid-19. O brasileiro passou 10 anos tomando a vacina chinesa contra a gripe H1N1 e agora, seguindo um presidente mal informado e despreparado, insiste em falar da eficácia da vacina, que é do mesmo laboratório da vacina da gripe H1N1. Aliás, comentou que a vacina de Oxford seria mais eficiente, sem saber que essa também tem origem da China. Para a Covid-19, precisamos de uma vacinação em níveis muito elevados, 70% a 80%,
para conseguir a imunidade, senão não vamos conseguir nos livrar desse vírus. A importância, segurança e eficácia da imunização pela vacina é incontestável, porém deve ser divulgada com mais frequência, atingindo o maior número de pessoas possível, de forma clara e dinâmica, facilitando o entendimento da população acerca dos benefícios e malefícios da não vacinação. Para enfrentar o problema e minimizar esses movimentos anti-vacinação, também é necessário um maior empenho dos profissionais de saúde para criar rodas de conversa, palestras, campanhas e capacitações, sanar dúvidas e fornecer um maior número de informações verídicas sobre vacinas, estabelecendo vínculo com a população e estimulando a adesão à prática. Hoje, 2020, corremos o risco de crianças voltarem a ter paralisia infantil, sarampo, porque muitos pais não estão vacinando seus filhos. Veja a história do passado. Não acredite em pessoas que nada entendem de ciência, saúde e história. Deixe ideologia e política de lado, mas deixar de se vacinar ou de vacinar seus filhos não tem efeito solitário como muita gente pensa. Vacina não é uma decisão individual que você pode tomar e que não vai ter consequências para toda a sociedade. Liberdade de escolha é quando você não compromete a saúde de sua família e da população. Medo você tem que ter sim do aquecimento global, das secas que virão, catástrofes, tufões, furacões, fome, violência, desemprego, falta de fé e de amor. Gente, a vacina salva e liberta. Vacinação é uma questão de responsabilidade social, amor e compaixão. Meus amigos, ajudem a informar o maior número de pessoas sobre o assunto. Ele salva vidas. Compartilhe esse vídeo, por favor. É isso que nós estamos precisando. Esclarecer cada vez mais as pessoas sobre a verdade. Muita gratidão. Namastê.